como está você que agora começa a acompanhar o Poder Criativo? Sempre lembrando, sempre servindo, para lembrar você que você é o criador da sua vida. É você que com as suas ondas de energia, com os seus pensamentos, sentimentos, as suas crenças desde o início da vida, você acaba compondo aquilo que você está vivendo agora. Todo programa a gente traz um tema, o nosso tema de hoje é uma pergunta, isso mesmo. Você está pronto para a vida? Essa é uma pergunta delicada que vai revestir vários detalhes aí de quem nós somos, onde nós estamos, que patamar vivemos em determinadas condições que a vida nos oferece. Você está pronto para essa que é a sua vida, para isso que está previsto para você? Pois é. Eu queria voltar aqui com vocês, avisando que daqui a pouquinho a gente estará com uma psicóloga. Ela é especializada na linha cognitiva comportamental. Nós estaremos aqui com a Nina Taboada. Ela virá e baterá um papo bem interessante com a gente. Mas com você, eu quero agora já começar perguntando: você está pronto para a vida? Você realmente está pronto para aquilo que é o seu patamar? Você sabe que para falar com você eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? Porque cada um tem uma prontidão, cada um de nós tem uma necessidade para determinados momentos da vida, não é assim? Mas bem, minha pergunta é: você está pronto para aquele que é o seu momento, a sua vida? Você tem uma prontidão para a vida? E aí, pensando nisso, nós podemos dividir esses locais, esses status quo, essa condição de cada um, mas não pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Então a minha pergunta para você é assim: em que nível você está com a sua consciência, em que nível você está de desenvolvimento? Porque de acordo com cada nível você terá um estado de prontidão a oferecer para a vida. Parece confuso, mas não é. Nós vamos pensar num jeito aqui que o primeiro nível é o nível autômato. O que é isso? É um nível em que você está totalmente inconsciente. Então já vou explicando que às vezes as pessoas estão totalmente neste nível, totalmente. Elas ficam num estado como se elas fossem uma máquina, um robô. Então, o que é a peculiaridade deste estado, deste nível, que eu vou dar o nome aqui para simplificar, um nível um nível autômato mesmo, vamos dar esse nome, onde você parece uma máquina. Você deve conhecer várias pessoas que agem dessa determinada forma. Levanta, vai, faz, trabalha, vai para casa, aí dorme, acorda no outro dia, levanta, vai fazendo. A outro dia, começa tudo de novo, vai fazendo. É uma pessoa que fica destinada a um estado de fazeção. O que é esse estado? É um estado onde a pessoa não consegue saborear. Isso mesmo. Quando você está neste ponto, ou quando você assiste alguém neste ponto, o que você vai verificar? Você vai verificar que a pessoa está realizando, manifestando, ela está executando, ela está fazendo, ela está no que eu chamo de fazeção pela vida, mas ela não está em contato com a vida, ela não saboreia a vida, ela não deixa que a vida penetre nela, ela apenas está executando. E olha, é interessante, essas pessoas são pequenininhas, ficam jovenzinhas, aí elas amadurecem um pouquinho, elas encontram alguém, elas casam, elas fazem um dinheirinho, vão para a casa delas, faz a casa dela, tem o filho dela, mas ela está como se ela tivesse sobre ela uma camada de anestesia. A vida não penetra, ela vai só fazendo a vida.
e ela não fica, na verdade, em contato com o calor, com o sabor, com a delícia, com a dor. Ela fica atrás dessa vitrine, Nesse ponto, se eu perguntar para você, você está pronto para a vida? Essa pessoa não tem uma prontidão necessária. Ela está aí. Ela está indo. Se você está num estado autômato, que seja na área afetiva, você não... sabe? Se você está aí, você não vai ter uma prontidão, você não vai se aprontar para aquilo que é a vida. Você nem enxerga a vida. Então, você que está aí, está assistindo o Poder Criativo, pode pensar, será que tem alguma área na minha vida onde eu estou autômato, onde eu não estou gerando o fervor, o encantamento, a proximidade, a sensação de estar vivo? É importante olhar para este ponto. Então vamos guardar isso. Esse é o nível 1. Um nível que a gente parece mais um robozinho do que outra coisa. Você sabe que existem também outros níveis e agora a gente fala um pouquinho do que seria um segundo nível. Claro, a minha moda, né? Nós vamos chamar de o nível da percepção. O que é esse nível? É um tempo em que você já sente um pouco mais a vida tocar em você. Você já se incomoda um pouquinho com os seus parentes, com seus amores. Você já se sente mais tocado pelas pessoas, você já faz alguns planos, você já adota algumas coisas como tuas a ponto de tomar conta, você tem um pouco mais de envolvimento, de sensibilidade com a vida. Te faz sentido isso? Então você já faz um plano, você já imagina como é que vai ser ali na frente, você vai buscando fazer os seus elos, as suas correntes, se unindo a pessoas. Desse nível da percepção, a pergunta para você é assim: você está pronto para a vida? Desse lugar onde você já enxerga um pouco mais adiante, em que você já está mais próximo daquela que é a natureza da vida, você já está mais sensível à vida, eu pergunto para você, qual será a prontidão nesse lugar, neste ponto? O que será a prontidão para esse que é o seu estado já de um nível de percepção, em que você olha para o mundo, olha para as coisas, já sabe enxergar ali adiante, já faz algumas previsões, não vai só tocando a vida como você tocaria num estado autômato, num nível mais autômato e inconsciente de vida. Se você já está nesse nível de percepção, você já sente a vida tocar mais você. Você sabe muito bem que quando você está mais próximo da vida, quando você pode sentir a vida, sentir os seus, as pessoas que você já ama mais, as pessoas que você gosta mais, neste lugar, você sem dúvida já tem mais propriedade para lidar com a vida. Neste ponto, você já está mais próximo do que esperar da vida. Você já reconhece um pouco mais o ciclo da vida. Então, você é mais tocado pela vida e a vida toca mais você. Bacana isso. Então, é como se você fosse derretendo aquela camada de anestesia e fosse se aproximando do que realmente é a vida. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Muito bem. Quando você está caminhando para o que seria o nível 3, vamos pensar no que é o nível 3. O nível 3 é lindo, né, gente? O nível 3 é lindo porque é o momento em que você nasce para o planeta. Para o planeta. Então, o que é isso? É um lugar onde você para de pensar tão somente em você. É um lugar em que você começa a ver e a sentir um pouco mais em termos de mundo, de reação mundial.
O seu incômodo não vai estar, a sua preocupação não vai estar ligada tão somente ali com a samambaia do seu terraço, mas sim com as árvores da África. Você ganha uma dimensão neste que eu vou chamar o nível da consciência. Então você se dá conta do que a ecologia, do que o cuidado com o planeta, do que tudo isso daí pode fazer. Da importância genuína e real de você realmente estar conectado e consciente. Este é o nível da consciência. É uma consciência de que você não está só. Quando a gente pensa num estado consciente, esse é o momento imediato que a gente começa a pensar no todo. Então, observe, se no começo eu só fazia as coisas de forma autômata, como uma maquininha, e percebia a vida até a minha pele, percebia e recebia a vida tão somente até onde os meus olhos enxergavam. Quando eu passo para um nível de percepção do mundo, eu então começo a perceber, receber, sentir, deixar que o mundo entre em mim e interferir no mundo. Não é lindo? Mas tem ainda um nível que é o nível da consciência. E quando a gente vai para este nível da consciência, o planeta, o universo, ganha uma conexão com tudo que nós somos e tudo que nele há. É lindo, você começa a fazer parte de um verdadeiro, porque é verdadeiro, todo. Qual será a sua dinâmica? Como é que neste nível da consciência você pode saber se você está pronto para a vida? Neste ponto, nós passamos a interpretar a vida, a lidar com a vida de uma outra forma. Como eu recebo a vida e como eu interfiro na vida. De que forma eu vou lidar com todas as leis que regem todo esse universo. Eu estou pronto para isso? Porque aqui, independente, meu amigo, de você poder se perceber num estado autômato em algumas áreas da sua vida, se perceber no estado perceptivo, num nível de percepção já se aproximando da importância e da sensibilidade de estar na vida e com as pessoas, não importa se você está no nível de consciência, aqui eu estou pleno, estou plano, tudo eu conheço, compreendo as leis universais, não importa. O importante é que você saiba que para todos nós, não importa em que nível de consciência você esteja, não importa a qualidade desta camada que você tem aí, que te separa do mundo, esse tanto de anestesia que te envolve, esta vitrine onde você está dentro, não importa. Importa que aqui neste planeta existem algumas oferendas da própria Terra, do próprio planeta, com as quais nós temos que lidar. E então, neste caso, é que eu chamo a sua atenção para lidar com esta pergunta. Você está pronto para a vida? Você tem uma prontidão para aceitar as leis, a forma como isso aqui funciona? Porque todos nós somos chamados a crescer. Essa é uma primeira coisa. E não é uma questão de crescer. Crescer, você é pequenininho já tem que crescer. É biológico. É desde o mais denso, do mais grosseiro, daquilo que é mais carnal, mais concreto, até as coisas mais sutis. Nós precisamos e somos chamados a uma evolução. Isso é óbvio, claro, para todos nós, não é verdade? Quando a gente passa a olhar as leis como elas são, a gente já começa a ver, eu estou pronto, eu tenho uma prontidão para ir para a vida, para realmente querer crescer intelectualmente, sexualmente, amorosamente, financeiramente, no nível das relações, que mais do que isso, impossível, difícil para burro, né, gente? É o que é mais difícil para todos nós, porque cada um de nós temos uma gama de coisas internas que se encontram com a dos outros e a gente raspa. Muitas vezes machucamos e somos machucados. Você está pronto para a vida? O que a vida te
cobra? Para que é que nós devemos estar prontos? Ou pelo menos, para que coisas nós devemos nos aprontar? Número 1, crescer. Indubitavelmente, o crescimento é chamado no seu momento de vida, naquilo que é você agora. O que a vida te cobra? O que ela te pede? Qual é a prontidão? De que forma você precisa se aprontar? Não resista a ela, vá ao encontro dela, não brigue com ela. É um curso? É uma conversa? É ir para dentro, ver a dor que tal coisa lhe ofereceria? Respire, meu amigo. Crescer é uma das principais prontidões que nós temos que ter. Ah, mas eu tinha que isso, eu tinha que aquilo. A vida não espera. A vida não espera. É agora. Assim como a morte. Assim como a morte que está para todos, assim como a doença que está para todos. Este planeta tem muito prazer. Mas ele incorre também em dores. E a grande habilidade é sustentar o prazer diante das dores. Então, quando aparece a morte, nós precisamos nos perguntar, nós estamos prontos para isso? O que falta? Como é que se faz isso? Eu conheço pessoas que não querem nem falar disso. Isso mesmo. As pessoas sabem que está para vir, porque virá, vem para todos nós, somos todos humildemente iguais nesse lugar. E aí as pessoas só não querem pensar nisso, não me fale disso, não posso nem imaginar. Quando na verdade nós deveríamos nos aprontar para isso. Que não tem tempo, não tem hora, não tem lugar e nos causa um desolamento, uma dor incrível. Pois é. As coisas são pesadas às vezes, porque a vida às vezes nos oferece questões pesadas. Mas, acredite, os remédios estão aí, os antídotos estão aí. E muitas coisas abençoadas, muito boas, tecnicamente elaboradas, cientificamente conduzidas, muitas coisas existem e estão na Terra agora para que a gente possa melhorar, se aprontar, estar de fato numa condição em que a gente possa viver de uma forma melhor, de uma forma mais pronta. Eu vou agora para as perguntas do internauta. Muito bem. Bom, nós temos aqui uma pergunta de Jonathan de São Paulo. Deixo a vida me levar, a vida leva eu. Eu já ouvi alguma coisa muito parecida, hein? Não penso nisso. Tem alguma coisa errada comigo? Jonathan, tá tudo errado, né, Jonathan? Eu não digo que a gente tenha que ser um soldado, lógico que não. Mas deixar o seu barquinho à deriva, como uma folha seca ao vento, Jonathan, é muita vida desperdiçada, meu querido. Olha para dentro, respira, vê quem é você, o que você tem para oferecer para a vida, para a terra, para o mundo. Para as pessoas muito próximas, para alguém do outro lado do planeta, eu não sei quem é você. Mas eu tenho certeza que a gente tem momentinhos de deixar a vida me levar. Se tem, todos nós temos, somos humanos, precisamos de um refresco, respirar, não é assim? Tudo bem, mas Jonathan, todo o tempo do mundo não vai dar não, isso não pode estar certo, meu querido. Tem uma energia que sem dúvida merece uma condução, que sem dúvida vai merecer uma direção. Tem aqui Rita de Cássia, Uberaba, um abraço para Uberaba. Criança é ingênua e feliz. Como a gente faz para não crescer? Rita, hoje vocês estão tão forte, né? Como a gente faz para não crescer? Não nasça, né? Porque neste planeta é biológico e lindo ao mesmo tempo. Você nasce, sua mãozinha desse tamanhinho, branquinha, parece um papelzinho, dá pra ver a veinha roxinha lá dentro, não é desse tamanhinho? Aquela unhinha que parece um papel, todo mundo sabe o que é isso. Se você ficar quietinho, só der comidinha, aquela mãozinha fica deste tamanho. É da natureza, é biológico, é fisiológico. Se você quiser comer, você vai falar dá.
E assim a mente, o cérebro, o ser humano não foi feito para não crescer. Então, por mais que lhe pareça, Rita, é difícil, doloroso, crescer é delicioso. Poder cuidar de si mesmo, tendo nas suas mãos as suas conquistas, é magnífico. É que quando a gente é criancinha, ou quando a gente ainda é muito inseguro, sem muitos recursos, a gente olha para cima, Rita, e a gente fala, uau, aquilo deve ser horrível, deve ser muito difícil, muita coisa para pensar. Quando, na verdade, cada degrau que a gente vai subindo, vai nos preparando para o próximo e acaba sendo maravilhoso. Você olha para trás e vê aquele monte, aquela escadaria. Rita, por favor, Rita, vamos crescer, o que é isso? Nós vamos para o brinde com água pura. Vocês sabem que eu tô aqui olhando para essa água, tô brindando com você, porque conhecimento a gente brinda com água pura. E tô aqui repassando, né? Não é nada fácil lidar, muitas vezes não é nada fácil lidar com o que a vida nos proporciona. Nós, muitas vezes, não nos sentimos prontos. E isso é uma verdade, é uma realidade. A vida vai nos aprontando. Mas quando a gente vai aumentando o nível de consciência, a gente vai tendo uma dimensão de tudo que a vida pode nos oferecer. E a gente pode se antecipar àquilo que poderia nos dar maior desequilíbrio, maior dor, dificuldades profundas. Então, meu brinde para você é que você possa expandir a sua consciência, ampliar as suas condições de olhar e ver o que a vida pode te oferecer de mais difícil, porque as coisas boas andam sozinhas. As mais duras e difíceis, como a perda, como a doença, como a morte, merecem um cuidado. Se você é pego de surpresa, o tamanho da dor é dilacerante e muitas vezes nos derruba e a gente leva muito tempo para se levantar, porque nem sempre a gente tem as condições para aceitar a vida como a vida é. E esse planeta incorre em dores muito profundas. Eu quero aqui abrir um espacinho e dedicar minha honra, meu amor, meus pêsames a Santa Maria, a tudo que eles estão vivendo lá, que sem dúvida a prontidão para tanta dor, para uma perda tão significativa, teria que ser imensa. E eu quero render aqui os meus sentimentos a essas pessoas que sem dúvida não estavam prontos, porque estavam prontos para um futuro, para a alegria, para aquilo que repousava sobre a natureza daquela idade, daquelas pessoas. Mas quero também respirar juntos, todos nós, com vocês, porque realmente está para todos nós. Honro que vocês que carreguem isso. Mas está para todos nós a grandeza dessa dor. Eu tenho certeza que, sem dúvida, para todo machucado, a gente há de receber o remédio, o antídoto. Então, respirar, buscar na fé, na vida, nos recursos que a psicologia tem hoje, que o MDR oferece hoje, porque uma das coisas mais difíceis que eu conheço de vida própria é recuperar o direito de estar na vida de uma forma plena, total, com total alegria e amor, quando a gente perde alguém. É um trabalho interno que precisa ser feito. Você precisa transformar muita coisa para se permitir dar uma gargalhada depois que alguém tão amado vai embora. Então eu espero que a alegria cubra Santa Maria. Eu espero que tudo aquilo que vocês acreditem e possa lhe dar força, deem a vocês. Um grande beijo, um grande beijo. O Poder Criativo continua daqui a pouquinho e você vai ter aqui comigo Nina Taboada. Até daqui a pouquinho.
Patrícia China, estou aqui todas as quartas-feiras às 19 horas com o programa Volume Máximo. Muito rock, muito metal, muita atitude, a gente passa vídeo, chama a galera, bate um papo. Então eu tenho encontro com vocês toda quarta-feira às 19 horas. Olá, eu sou o Éder Nascimento e a partir de fevereiro você tem um encontro marcado comigo toda quinta-feira às 20 horas no programa Tem Graça ou Não Show. Receberemos celebridades da internet para interagir com você pelas redes sociais, teremos quadros incríveis e tudo que está bombando na internet. Não percam! E aí galera, eu sou a Patrícia China, estou aqui todas as quartas-feiras às 19 horas com o programa Volume Máximo. Muito rock, muito metal, muita atitude, a gente passa vídeo, chama a galera, bate um papo. Então eu tenho encontro com vocês toda quarta-feira às 19 horas. Olá, eu sou o Éder Nascimento e a partir de fevereiro você tem um encontro marcado comigo toda quinta-feira às 20 horas no programa Tem Graça ou Não Show. Receberemos celebridades da internet para interagir com você pelas redes sociais, teremos quadros incríveis e tudo que está bombando na internet. Não percam! Olá, eu sou o Éder Nascimento e a partir de fevereiro você tem um encontro marcado comigo toda quinta-feira às 20 horas no programa Tem Graça ou Não Show. Receberemos celebridades da internet para interagir com você pelas redes sociais, teremos quadros incríveis e tudo que está bombando na internet. Não percam!
Criativo, nós estamos agora com Nina Taboada, psicóloga, mestre em terapia cognitiva. Olá, Nina, como está? Tudo muito bem? muito Nós vamos conhecer um pouquinho de Nina Taboada, vamos ver como ela construiu, como ela, com o poder criativo dela, chegou naquilo que ela é hoje, como ela vive, como ela faz, o que ela oferece para o mundo. Vamos dar uma olhadinha. Então vamos começar do começo, como sempre. Nina, conta pra mim um pouquinho a sua história de nenê. Nasceu aonde? Como é que é essa história da infância tua? Tá bom. Eu nasci em São Paulo, mesmo, sou paulistana. Toda a minha educação primária foi aqui. E a partir do momento que eu estava terminando o último ano do colégio, a minha mãe, que é alemã, ela estava já um pouco desgostosa com a violência de São Paulo, isso já há mais de 10 anos atrás, né? E ela falou, não, chega, vamos para o sul todo alemão. Obviamente minha mãe se identificou muito, meus pais Isso eram você tinha separados, que idade? eu tinha 17 anos. Presta atenção, Nina. Bebê. Tá bom. Vamos devagar com isso. Já a sua história de nenê. Eu Já tinha foi 17 anos, fui pro sul. Tá bom. Onde? Tá bom. Que criança você era? Que menina você era? Eu Como era é que você viveu aqui em São Paulo? Eu era uma menina muito moleca. Muito moleca. Eu adorava subir em árvore, correr, ficar descalça. E tinha isso? Tinha na escola. Eu tinha numa Ah. escola que me permitia muito isso, né? Infelizmente a gente não tinha essa brincadeira de rua, né? Que em São Paulo capital a gente acaba sendo um pouco limitado. Mas eu gostava de brincar de pega-pega, eu gostava de brincar com a Barbie, mas também com comandos em ação do meu irmão. Então eu sempre misturava muito, eu era muito mais moleca mesmo. Vocês sabem, gente, vou falar aqui uma coisinha pra vocês. Quando eu ouço assim, um jovem falar, São Paulo não dá pra brincar na rua, eu tenho que engolir seco, porque brinquei tanto na rua. Eu conheci uma coisa que os mais jovens não conheceram, eu e muita gente, né? Mas é bonitinho, assim, você acabou encontrando esse lugar de aventura, de subir em árvore na escola. Na escola. Mas você também está dizendo que tem uma marca aí moleca, de fazer coisas que os meninos faziam? Sim. Sim. Empinava pipa, tudo? Tudo. Gostava de empinar pipa. Isso quando a gente conseguia ir pra praia, né? Então esse era um espaço também de uma liberdade maior. E ia pro chão, as minhas roupas sempre rasgavam. Eu lembro que tinha alguns parentes que tentavam, sabe, colocar aqueles vestidinhos lindos, todos bordados. Não durava uma semana. Sei. Então, nesse aspecto, eu gostava de brincar muito, com muita fantasia. Você com fantasia? Com fantasia. Com fantasia de roupa ou fantasia? As duas coisas, fantasia de roupa, de também pegar roupa, de fazer mistura, de ficar pintando cara. Não é à toa que depois, já fazendo um pequeno pra frente, eu fui me encontrar no teatro. Isso mesmo que eu ia perguntar. Se você percebia na infância, e é legal todo mundo prestar atenção nisso, se tinha uma vontade ou um traquejo para coisas que depois acabam direcionando a gente para onde a gente vai. Tinha. Eu lembro que, por exemplo, eu adorava dançar em cima de uma mesa da sala. Eu só dançava em cima da mesa. Era uma mesa um pouco mais baixa, claro, né? Inclusive eu tenho algumas fotos que eu relembro de eu pequenininha dançando em cima da mesa, colocando música muito alta. Num trabalho, acho que de 3ª ou 4ª série, que a professora deixou livre pra gente poder fazer um teatrinho, da gente mesmo criar. Eu lembro que, nossa, eu bolei figurino, eu fazia coisas em casa, pedia pra minha mãe costurar. Então, assim, sempre muito envolvida com essa coisa do criar. Do criar, muito, desde pequena. Vamos então acelerar. Aí você foi pro sul com 17, não tinha ainda feito nada de teatro? Eu fiz os 4 anos de teatro na escola, que embora seja um teatro escolar, mais amador, mas com uma professora docemente rígida, vamos colocar assim, que puxava quase que um profissional. Então eu tive uma experiência muito rica. No colégio? No colégio. Num grupo chamado Get Cigarriar. Então quando você vai pro sul, você já tem essa experiência quase que profissional aí, graças à professora, né? Você viu? De teatro. Sim. Aí vocês vão embora pro sul. Como foi pra você essa Horrível. mudança? Horrível. Acho que foi um primeiro momento que eu tive que lidar com uma perda muito grande. Porque eu terminei escola, terminei o grupo de teatro, que era a coisa que eu mais amava na minha vida. Terminei um namoro na época, que obviamente com 17 anos você tá super apaixonada, né? E de repente eu caí numa cidade de 70 mil habitantes. Sem saber o que eu queria prestar para vestibular, completamente perdida. Uma cidade chamada Brusque. Em Santa Catarina. Perdidinha. E sua mãe feliz da vida que tinha encontrado os irmãos, os verdadeiros irmãos dela. Tava todo cheio de Todo irmão. feliz, e eu cada vez
mais e mais e mais e mais perdida, muito na dúvida se eu fazia de fato teatro ou se eu fazia psicologia. E a psicologia vinha da onde? Qual que era a sua intenção com a psicologia? Por que você pensou nisso se o teatro já era tão natural? Porque eu sempre gostava de ouvir pessoas e eu pensava que estudar o ser humano devia ser muito legal. Era um pensamento muito profundo de uma menina de 17 anos. Eu acho que eu quero falar, eu quero abrir meu coração aqui. Eu, quando fui fazer psicologia, poucos, acho que não sabia nem escrever psicologia. Não tinha a menor noção do que era, mas fui lendo aquele monte de profissões. Eu olhava, não, isso aqui não, eu vou fazer isso aqui. Mas isso aqui, era um isso aqui pra mim sem a menor proximidade. Abriu uma porta, eu acho que eu nasci psicóloga, porque tudo que eu lia lá eu achava incrível e já sabia daquilo, a sensação era muito boa, mas eu não fiz uma escolha como a da Nina, assim, consciente, quero penetrar no íntimo do meu semelhante, né, que é o juramento, eu lembro até hoje. Não sabia nada disso, menina. Então, quer dizer que você tinha uma noção mais clara e profunda do que você queria fazer com a psicologia. Fazer nem tanto, mas estudar. Eu fui me ver psicóloga no penúltimo ano no quarto ano da faculdade só. Mas eu pensava assim, bom, vou ter que estudar. A faculdade, eu sempre imaginei, vou ter que estudar bastante, eu sempre gostava de ler. E eu imaginava o que vai ser interessante eu passar talvez 5 anos da minha vida, e na época a psicologia era integral, né? Estudando. E eu pensava que estudar. E eu sempre fui a conselheira da turma. Pessoas tinham alguma dificuldade, era sempre pra Nina, que vinham conversar. Então acho que esse perfil a gente acaba sempre. É comum a gente ver em estudantes profissionais de psicologia, você pega até na adolescência ou de jovens, sempre eram os grandes conselheiros da turma. Obviamente não tinha noção do que eu estava fazendo, mas era uma grande amiga, né? E aí, obviamente, quando eu entrei em psicologia, acabei fazendo essa opção lá no sul. Em Santa Catarina, ali. Em Santa Catarina, em Itajaí. E o que você fez com o teatro naquele tempo? Porque aí nós temos uma jovem que fez uma escolha, mas ela abandonou a outra. O que você fez com isso? Eu mantive dividida. Quando eu entrei em psicologia, eu passei por um movimento muito interessante. Eu odiei o curso. Odiei. Na verdade, eu confundi tudo. Eu tava odiando o fato de eu ter saído de São Paulo e largado tudo. Eu tive uma série de expectativas frustradas no curso. E eu lembro que eu assisti às aulas de psicologia pensando, eu podia estar estudando Shakespeare, eu podia estar estudando Brecht, eu podia estar estudando movimento e percepção corporal. Então eu resolvi largar, prestar vestibular para Florianópolis, para a UDESC e para artes cênicas. Eu passei e comecei a fazer. E aí começam algumas histórias interessantes. Miriam, todas as coincidências possíveis e imagináveis para eu não ficar em Florianópolis começavam a acontecer. Mas por exemplo, eu não conseguia arranjar lugar para morar. Eu tinha problemas com imobiliária, quando finalmente eu falei, não, tudo bem, eu vou ficar numa república, eu vou dividir apartamento com alguém. Esse alguém tava me insistindo umas 2 semanas inteiras para ir lá, quando eu falei, ok, então, ontem eu fechei com uma outra pessoa. Sim. Aí, quando eu consegui um apartamento fora da imobiliária... Se eu entendo de alguma coisa, o seu poder criativo dizia, vai embora daqui, né? E você fechou todas as portas. E foi isso que aconteceu. Eu falei assim, não, parou. Tem alguma coisa acontecendo, não é pra ser. Embora eu estivesse gostando do curso, era demais. E aí eu passei quase que 1 ano num limbo, sem saber o que fazer. Foi um momento... talvez um momento mais de baixo, assim, enfim. Não entendi isso. Você passou e não cursou, não ficou lá porque não tinha lugar pra morar. Eu tava em Brusque, indo pra Florianópolis fazer a faculdade e voltava, porque eu não tinha onde ficar. Entendi. Eu tava fazendo bate e volta. E quando você fez a artes cênicas, você já gostou mais? Tava adorando. O curso eu estava adorando. Certo. Mas todo o resto da minha vida tava dando muito problema. E aí eu resolvi parar. Até por algumas questões familiares que estavam acontecendo na época também, eu fiquei em casa do tipo, ok, então filha... Não arrumou nem um namoradinho? Na época não. Não tinha nada pra você, não tinha nem lugar pra morar em Florianópolis. Já namorar? Né? Muito difícil mesmo, uma pessoa, você devia ser horrível, né, já que você hoje é feia, calculei, né? Você vê que a pessoa fecha, né? Fecha. A gente quando fecha não adianta nada. Miriam, eu estava trancada, eu não estava aberta pro mundo, eu não estava aberta para as possibilidades, e eu me trancafiei mesmo. Eu vou aproveitar para perguntar para você qual é o ponto alto e qual é o ponto baixo da sua vida. Bom, Nina Taboada está aqui com a gente, contando um pouco da sua história, vai falar um pouquinho do que ela anda fazendo hoje, mas nesse momento, Nina, se você olha para a sua história toda, pessoal, profissional,
O que foi o momento mais dolorido da sua vida? O que foi o momento que você realmente precisou de mais ar, que foi difícil passar? Foi exatamente esse momento onde eu tinha 2 sonhos, os 2 não deram certo e eu estava completamente perdida. E hoje eu entendo, eu entrei num processo de depressão, de vontade de morrer, muito forte porque eu não via perspectiva nenhuma. Então essa ausência de perspectiva, eu entendo hoje o que é uma pessoa que entra num processo depressivo, que às vezes se corta, porque quando você não tem objetivo, quando você não reconhece o seu poder criativo, quando você acredita que não há nada que você possa fazer, que não tem o que fazer, não tem solução. Era assim que você, jovenzinha, se sentiu, Sim. uma vítima jogada E culpada por todos os mazelas que estavam acontecendo comigo e com a minha família e ao Léo. Esse foi o momento, eu tive outros problemas, mas se eu for pensar, qual foi o momento mais baixo, mais difícil, foi esse. Quer dizer que houve um momento extremamente depressivo. Sim. Você chegou a ficar Cheguei. depressiva. Cheguei a ter um episódio depressivo maior que hoje. Hoje eu entendo que era, na Que época era. não. Na época não. Ok, e o que foi a coisa mais magnífica da sua vida até agora? O que foi fantástico? Ponto alto. Olha, uma delas, eu tenho a honra e a gratidão de ter alguns momentos altos, mas o maior pra mim foi quando ano pra frente, fui professora de uma universidade em Santa Catarina. Quando eu resolvo voltar para São Paulo e tenho que avisar aos meus alunos que eu tenho que ir embora, eles prepararam uma festa surpresa de despedida, onde eles se reuniram numa sala, todos os alunos do curso de psicologia, todos, eram 200 pessoas. Eles fizeram um vídeo de homenagem, de agradecimento e de gratidão, onde eu recebi feedbacks e falas de alunos que eu não imaginava, que foi um momento de comunhão, de gratidão, que foi, assim, até hoje, se eu fico pensando muito, eu me emociono, porque foi muito lindo. Foi muito... Coroou os 3 anos que eu fiquei naquela universidade dando aula e dando sangue para aqueles alunos e para a universidade. Dava sangue? Como é que era isso? Foi muito esforço? Foi, mas prazeroso. Não é um esforço, ai meu Deus, como eu trabalhava. Meu Deus, como eu trabalhava. Então, como eu ficava 4 horas às vezes para preparar uma aula. Quando eu corrigia o trabalho dos alunos, eu vibrava quando ele ia bem. Então Me era... conta uma coisa, quanto tempo você ficou lá? Como foi a sua vinda para cá? E como foi voltar, já que esse coração tinha ficado metade aqui? Como é que foi isso? Bom, a volta... Bom, eu fiquei 13 anos em Santa Catarina. 13 anos. Conseguiu ficar lá inteira Não. em algum momento? Quando Ou eu ficou comecei a rasgado? trabalhar, não. Quando eu estava em sala de aula e no meu mestrado, eu estava inteira em Santa Catarina. Mas era naquele instante que eu estava inteira. Saía daquele instante, eu estava com saudade. Tanto que eu vim fazer uma especialização aqui em São Paulo. E nessas idas e vindas para a especialização, que começaram a surgir oportunidades em São Paulo. E aí quando surgiu, e aí obviamente eu estava mais aberta, reconhecendo as oportunidades, eu peguei e vim. E foi a melhor decisão que eu fiz, foi ter voltado e ter... E há quanto tempo você está Desde aqui 2010. agora? Desde 2010, é relativamente recente. Então nós temos você em São Paulo, vai entrar aí no seu terceiro Terceiro ano. E o que você vem fazendo aqui em São Paulo? O que foi o começo dessa sua jornada? Quais foram as oportunidades primeiras, né, que te ajudaram a vir para cá? Foi trabalhar na coordenação de uma pós-graduação, de uma pós-graduação em terapia cognitiva, e de começar a trabalhar com alunos em escolas com aulas de orientação profissional com a metodologia OTE do professor Léo Freiman, que foi uma experiência magnífica, porque é como eu até brincava para os meus alunos, aí no caso de escola, né? Se eles estão passando agora por um processo de orientação profissional, a maioria dos alunos, ou mesmo eu, passei por um processo de desorientação profissional, que eu brinco. Então, é um momento onde o jovem tem uma energia, tem um potencial, mas ele está tão perdido, onde ele não sabe como manifestar esse poder criativo, de que forma, que caminhos que ele pode encontrar para poder construir a própria vida. E ter um trabalho, ter uma metodologia eficaz que ajude o jovem a descobrir o seu sonho e fazer um projeto de vida, foi também uma experiência maravilhosa, que eu fiquei 2 anos fazendo muito
muito isso, dando aulas, trabalhando no consultório. Desde que chegou. Desde que eu cheguei. Hoje você ainda faz a Faço um orientação? pouco menos. Eu ainda trabalho com orientação profissional na clínica, fazendo às vezes alguns trabalhos esporádicos. Eu não estou mais trabalhando dentro de escola, na grade curricular, por exemplo. Eu acabei fazendo uma escolha que foi focar mais hoje na parte clínica. E você então faz clínica, mas eu também fiquei sabendo que você tem aí uma tendência a estudos ocultos, a coisas. Me fala um pouquinho dessa área. Quando eu comecei a perceber que as coincidências na minha vida, que me ajudaram, inclusive para voltar para São Paulo, eram por demais absurdas para eu pensar que é puro acaso, eu falei, ok, existe algo a mais entre o céu e a terra do que imaginava a minha vã filosofia cética e cientificista. E eu comecei a ir atrás, com um desejo muito real, uma intenção muito plena. E quando você tem isso eu aprendi na pele, você tem um desejo real, com ausência de conflito, uma intenção plena, as coisas aparecem. E as coisas começaram a aparecer. E qual foi esse caminho que você encontrou? Além de muitas leituras, eu acabei fazendo um curso da Provida, eu acabei lendo muitas coisas a respeito de outras ordens, como por exemplo a Rosa Cruz. Eu comecei a estudar de uma forma séria uma astrologia com um fundamento de um conhecimento secular. Eu falei, ok, não é nada daquilo que a gente fica... E você, ao estudar essas outras ciências, Exato. Você foi trazendo isso para a psicologia? De uma forma muito leve, principalmente o que mais eu pude trazer para a psicologia. A minha percepção aumentou. Então eu consigo, através do conhecimento adquirido, né, não necessariamente aplicar, porque aí a gente está falando de um outro âmbito de conhecimento que eu utilizo muito mais para a minha expansão de consciência. E a minha consciência expandida, eu consigo perceber melhor esse meu paciente, eu consigo avaliar que ferramentas que eu vou poder utilizar para que ele consiga ter uma vida plena, para que a consciência dele seja desperta através dele mesmo. Sim. E aí você teve algum outro caminho, além desses que você contou pra gente, com relação à astrologia, a Rosa Cruz, tem alguma outra coisa que fundamentou o seu próprio desenvolvimento? Talvez o andar, o ser coerente com aquilo com que eu acredito. A partir do momento que não apenas leituras ou palestras ou professores eu consigo manifestar isso de uma forma coerente, vendo aquilo que eu estou ouvindo, né? O mesmo que você estava colocando ali, estamos prontos para a vida. Eu me fazendo essa pergunta, eu aprendendo com o meu paciente, eu manifestando, isso é o maior aprendizado. Acho que é basicamente isso. Hoje, o que você faz, Nina, além de clinicar, de se desenvolver através esses outros caminhos, o que você oferece aí para o mundo? Como é que você está vivendo? Ofereço para o mundo. Olha, eu tô com um projeto que eu quero aí sim integrar a Nina artista, a Nina clínica e a Nina espiritualizada. Me diga que mulher é essa? O que nós vamos assistir em breve? Em breve, né? Cenas do próximo capítulo. Eu tô com um projeto do Nina em Cena, que eu costumo fazer muitas palestras em escolas e empresas, principalmente sobre qualidade de vida, sobre felicidade autêntica, sobre resiliência. E, obviamente, toda a minha carga de teatro faz com que a gente tenha uma desenvoltura, um domínio de palco legal. Mas eu falei assim, mas é sempre a mesma linguagem, é sempre a mesma linguagem de palestra. Eu falei, gente, por que não utilizar do teatro, que é uma ferramenta, a arte, que é uma ferramenta tão poderosa para passar a mesma mensagem? Então, o que seria o Nina em Cena? São também as palestras, mas numa linguagem mais teatralizada, como se fossem monólogos. Dramatizando. Porque o que eu percebo? Que quando eu utilizo essa linguagem, ou quando eu vejo espetáculos que utilizam dessa linguagem, por exemplo, um monólogo que quer passar uma mensagem, através dos recursos artísticos simbólicos, a mensagem chega melhor. Fazer isso então de uma forma didática, competente, pois porém didática, tradicional do mercado, você incorporaria isso numa fala pessoal e faria um monólogo. Isso, então eu já estou com um roteirista, que a gente já está começando a avaliar os textos e está construindo, ou seja, eu pego todo o conteúdo da psicologia, da ciência e uno com o teatro, dando ele como uma ferramenta. Nina,
Se a gente quisesse conhecer mais você, né, se o pessoal que está assistindo a gente quisesse entender melhor esse Nina em Cena, tudo mais, qual que é o site, qual que é o blog, qual que é o telefone? Pode falar pra gente aí o que você está oferecendo para o mundo. Gente, olha, a melhor forma de você estar me achando, digita aí, você que está assistindo, abre uma nova janelinha no teu navegador, www.ninataboada.com. Esse é meu site, meu blog com os textos, onde é a minha principal produção sobre a terapia cognitiva no cotidiano, como é que a gente pode aplicar esse conhecimento no cotidiano. E Facebooks e Twitters, né? Não é nada muito criativo nesse sentido. O Facebook é Nina Taboada, o Twitter é @NinaTaboada. E aí eu tô também na mídia, nas redes sociais e através do meu site você consegue entrar em contato comigo. O que você gosta mais de fazer, de tudo que você já fez, de tudo por onde você passou, dos caminhos? Qual que é o ponto em que você falou, agora... Tem duas coisas que eu amo fazer. Amar e aprender. E eu amo aprender. E eu aprendo amando. Acho que são as duas principais coisas que eu gosto de fazer. O que é amar? Não é só amar, meu pai, minha mãe, meu namorado, meu irmão, cachorrinho. Tem alguém agora? Já achou alguém com essa carinha feia sua? Você já achou alguém agora? Achei. É casada? Nina Taboada está num relacionamento sério. Dica! O que seria isso? Seria o que alguns brincam que é o namorido, né? Então eu tenho um namoro, a gente mora junto, a gente compartilha, mas se a gente for pensar, nós não estamos oficialmente casados, ainda não houve esse ritual cerimonioso do Coisa casamento. estranha, né, gente? Quase não acontece isso. Quase nada. Quase nada. Que bom, mas então você gosta de aprender amando e amar aprendendo. Isso. Ok, nós vamos para o brinde dessa trajetória da nossa querida Taboada. Bonito isso, adorei esse Nina Taboada. Eu estou aqui agora com Nina Taboada, brindando a trajetória de alguém que começou cedinho, brincando com roupas e máscaras, que voou para o aprofundamento, que quis entender como é que o ser humano funciona. E nós vamos brindar a essa menina que atravessou coisas muito grandes tão cedo. Então, obrigada. E aqui fica o meu brinde à sua trajetória, Nina. Um brinde a uma vida plena. Pois bem, agora se você estiver atento, o Poder Criativo estará com você sempre. É só acessar aí que você vai ver o nosso programa quando você quiser e quantas vezes você quiser. Poder Criativo fica por aqui. Até quinta-feira.